Dizem que o amor é gerado pelo conhecimento. Sendo assim, então, o grande amor de sua vida só pode ser aquele amigo de infância, aonde promessas e juras foram feitas a Dom Casmurro. Permitam que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-los, e eu me chamo Ritter Gleison. Hoje iniciaremos uma série onde contarei a história do livro que estou a ler no momento. O livro que estou a ler essa semana é Dom Casmurro. Vou contá-la espaçadamente a vocês, com o decorrer do que estiver lendo. A história se inicia em um trem, com um homem sentado em sua poltrona, e ao lado senta-se um outro homem. Este homem, um poeta, que fala com este outro homem e conversa com ele sobre vários assuntos e assuntos poéticos. Contudo, o homem acaba por dormir em sua poltrona, escutando os versos e poesias que o outro lhe conta. Enfurecido, o poeta diz blasfêmias e perjúrias com este homem, o chamando assim de Dom Casmurro. A alcunha se deu devido ao fato de Casmurro significar aborrecido, enjoado, ranzinza. Então o homem ganha este nome, Dom Casmurro. E ele quem nos contará a sua história no livro. Nessa época do trem, o homem tinha por volta de seus 50 anos e já bem mais maduro do que a história que vamos escutar. Não ficou nem um pouco aborrecido com a alcunha que ganhou de Dom Casmurro e na verdade até pareceu gostar. E assim, quando avisou o dono que o colocou o tal apelido, que de nenhuma maneira ficou ofendido com aquela alcunha dada a ele naquele momento. Então, um jovem garoto de seus 15 anos, chamado Bentinho, que conta a história, o homem do trem, ao chegar em casa, sem que soubessem que ele já havia estado lá, o garoto de 15 anos fica escondido em uma saleta, enquanto escuta um homem chamado José Dias e sua mãe conversando. Bentinho prefere não interferir, pois gostaria de saber do que se tratava, e como se tratava dele, ali ficou. José Dias dizia à mãe que Bentinho conversava muito com uma garota, que nutria sentimentos e vivia de segredinhos com esta menina. A mãe não acreditava muito no que José Dias dizia, pois tinha Bentinho, seu filho, como a joia mais preciosa de sua vida, pois também tem-se o fato de que Bentinho, ao nascer, foi jurado uma promessa por seu nascimento. Sua mãe já havia perdido um filho e achava que não poderia gestar outro. Fez uma promessa a Deus de que se o seu filho vingasse naquele momento, aquela criança se tornaria padre. E assim, o destino de Bentinho foi selado, sem mesmo o seu consentimento ou sua vontade. José Dias, o senhor idoso, bem informado e bem letrado, chegou àquela casa há um tempo atrás, conheceu o pai e tratou da doença, onde dizia que era um médico, um apotecário, um farmacêutico, alguém que conhecia de medicina e remédios, e assim cura com seus remédios algumas enfermidades da família. Com o passar do tempo, ele é convidado a morar naquela casa, pois era um andarilho. Assim, o aceita. Mas com o passar do tempo, o decorrer dos anos, acaba revelando que não era nenhum médico ou apotecário, ou mesmo farmacêutico. Mentiu e que tinha aprendido algumas coisas, mas não era nem de longe um médico. Foi aceito a viver naquela casa de bom grado, pois querendo ou não, artimanhas ou não, o seu conhecimento e os seus remédios ainda assim lograram êxito e salvaram muitos dos seus enfermos naquela casa. Então Bentinho vai até a varanda de sua casa. Acabou-se por ficar extremamente pensativo com as palavras que José Dias havia falado à sua mãe.
de que provavelmente ele era apaixonado e vivia de segredinhos com a bela garota. Bentinho ali tinha seus 15 anos, aí a garota referida tinha por volta de seus 14 anos. Uma garota que era bem estimada pela mãe, pois a mãe confiava extremamente no filho e achava, ou acha, ou tem certeza, de que ele se tornará um padre no futuro. Bentinho, então pensando na varanda de sua janela, se seria realmente apaixonado por esta garota. No outro dia, vai até a casa da garota, vizinha à sua casa. Lá encontra com o pai da garota, que diz que ela está lá dentro. E assim, Bentinho, por já tanta intimidade, pois é amigo da garota desde a infância, quando entra, se encontra com a mulher chamada Capitu, que estava no quintal a escrever alguma coisa na parede. Sua mãe havia também ido com ele, e quando encontra, vai falar com ela. Então, Capitu, surpresa, para e se bota à frente do que estava a escrever. Bentinho, curioso por querer saber o que Capitu havia escrevido e o que estava escondendo dele, consegue de relance olhar de canto de olho e ver que o que ela tinha escrito na parede era Bento e Capitulina. Ele fica muito surpreso ao descobrir que Capitu também sentiu o mesmo que ele agora está sentindo por ela. Então seu pai chega e rapidamente Capitulina apaga aquela mensagem ou aquela declaração que tinha feito a Bentinho. Então vão para casa e lá se põem a conversar os dois, com algumas juras em segredo, não contadas um ao outro, apenas aquele sentimento que roda e circula em seu peito e no de sua garota. Acaba que por um momento Bentinho vê Capitu de cabeça baixa e chega próximo dela. E então Capitu levanta a cabeça e dá um beijo em Bentinho. E ali então aparece sua mãe e Capitu disfarça muito bem o que aconteceu. Contudo, Bentinho estava surpreso e paralisado à beira da parede, pois nunca tinha beijado alguém e naquele momento parece que seu coração aflorou por uma paixão que não sabia que existia dentro de seu peito. Outro dia, Bentinho vai até a casa de Capitu para ter dela mais um beijo novamente, pois ao chegar em casa refletiu e descobriu os sentimentos que agora brotam em seu coração. Chegando lá, ao tentar conversar ou até beijar Capitu, ela se parece mais arredia e afastar-se dele a cada momento. Só que Bentinho não consegue entender por que aquilo está a acontecer, se outrora ela o beijou com tanta facilidade. Então, Bentinho tenta segurar Capitu e tenta pegar dela um beijo, contudo parece inútil. Só que, no momento, ela escuta o barulho de seu pai chegando, e assim, como de relance, antes mesmo que Bentinho conseguisse se desvencilhar de Capitu, ela o segura e lhe dá um beijo muito mais demorado e bem mais amoroso do que ele achou que ia ganhar. Bem, Bentinho pareceu não entender, mas amou o que estava a acontecer. Com esse grande amor e novo desperto em seus corações, eles arquitetam um plano para convencer a mãe de Bentinho. Como a mãe muito dava valor a José Dias, Capitu pensou em tentar convencer José Dias a colaborar e ajudar Bentinho, já que ele tinha convencido a mãe a prestar mais atenção em Capitu e Bentinho. Assim é feito. Bentinho vai a conversar com José Dias para tentar convencer a mãe de que não é sua vocação o celibato. Contudo, José Dias diz que não possui tanto poder, mas que assim mesmo irá ajudá-lo. Como Capitu havia dito a Bentinho, mais cedo ou mais tarde, Bentinho seria o dono da casa aonde José Dias mora. Uma noite, de repente, na cabeça de Bentinho,
faz imaginações de que o imperador viesse em sua casa e assim decretasse que Bentinho não seria padre e que o ofício dele era mais do que isso. Bentinho sempre foi muito imaginativo. Na minha opinião, sempre foi um homem que imagina os acontecidos, mas nunca o faz, não tem a atitude de o fazer ou tem o medo de o fazer. E assim Bentinho, ao imaginar, acaba por uma hora ou outra encontrar sua mãe e dizer a ela que não quer ir para o seminário, pois Bentinho estava jurado a ir para o seminário este ano ainda. Em nenhum momento é enfrentativo ou lhe falta cortesia com sua mãe. Não, pois parece que Bentinho respeita extremamente sua mãe e a ama de uma maneira como vários filhos deveriam amar suas mães hoje em dia. Então Bentinho tenta convencer sua mãe e diz que não parte a ele o celibato e ele não quer mais se tornar padre, só que não revela o motivo de não querer ser padre. Sua mãe acaba o convencendo a não desistir ainda, a ir para o seminário. Bentinho aceita aquelas palavras de sua mãe e a deixa ir. Torna a ir conversar com Capitu e diz a Capitu que a mãe dele quer muito que ele vá para o seminário. Capitu se zanga, fica com raiva, diz nomes com a mulher que ela realmente gosta, de coração, que é a mãe de Bentinho, mas no momento da raiva não pensa em agradar ninguém. Pergunta a Bentinho. Bentinho paralisa naquele momento, pois não entendia por que esta palavra de perguntar se ele tem medo. O quê? Quem poderia lhe fazer mal? Capitu diz para ele, deixe para lá, não é nada de importante. Mas Bentinho continua a insistir e pergunta se alguém poderia o fazer mal. Contudo, Capitu acaba por uma hora ou outra concordando com a alegação dele. Se verdadeira ou falsa, eu ainda não posso dizer a vocês, pois não me parece. A pergunta dela se referia a alguém machucar Bentinho, e sim de sua falta de coragem em enfrentar sua mãe, um pelo outro. Até o ponto que até mesmo Capitu pergunta: se um dia você precisasse escolher entre mim e sua mãe, quem você escolheria? Se um dia eu ficasse muito doente e pedisse para você vir me visitar, mas sua mãe não autorizasse, o que você faria? Você viria ou não? Bentinho acrescenta e diz que sim, que com certeza viria. Contudo, Capitu não vê tanta verdade em suas palavras. E assim, acabam que os dois acabam indo para o quintal. Naquele dia, Capitu estava com dor de cabeça por ter passado a noite acordada, conversando com suas amigas. Chegando no poço, nasce uma discussão entre os dois. Capitu quer alguma decisão de Bentinho, só que Bentinho, em sua cabeça, já o decidiu ficar por ela. Mas não parece ser real, pois nenhum enfrentamento e não parece que atitudes irá tomar quanto a isso. Em uma certa discussão, acaba por Bentinho dizer: e se eu me tornar padre? Quero, Capitu, que você me prometa uma coisa. E Capitu diz: eu não sei se posso lhe prometer. Bentinho insiste e diz para ela que o que ele quer é apenas que, se ele virar padre, apenas se confesse com ele e que ele possa celebrar seu casamento. Contudo, Capitu diz para ele: não sei se posso prometer isso. Capitu diz: sim, o primeiro eu lhe prometo, mas o segundo eu não sei. Eu não sei quanto tempo duraria a sua cerimônia para celibato e quando eu encontraria alguém para me casar. Mas uma coisa eu lhe prometo, que você batizará o meu filho. Naquela hora, parece-se que uma onda invade Bentinho e ele percebe que é o filho que ela mencionou seria de outro homem e não dele. Então percebe o quanto ama Capitu, que jamais aceitaria vê-la com outro e ter filho de outro homem que não fosse o dele. Então ele devaneia em sua cabeça, por vários momentos, aquela ideia e as palavras que Capitu disse a ele, que se casaria, que ele batizaria o seu filho.
fazem as pazes. E ali, Bentinho diz para Capitu que a ama e que nunca desistirá dela, que ficará com ela, não importa o que aconteça. Naquele momento e naquele poço, eles fazem uma jura um para o outro, que não importa quanto tempo se passe, nem o que aconteça, os dois iriam se casar. Já no outro dia, Bentinho se prepara para ir para o seminário, se despede de sua família, se despede de José Dias, que diz que vai o visitar e que torce para que ele esteja pronto quando o momento chegar para ir para a Europa, pois lá estudará medicina e abdicará de ser padre. Depois se dirige-se a Capitu e vai despedir-se dela e reafirma as palavras que disseram ontem à noite à beira do poço. A promessa feita, as juras concretadas de um para o outro. Então Bentinho se vai e ao chegar ao seminário conhece amigos, faz companhias e em um momento Dom Casmurro, já voltando aos seus 50 anos, encontra-se com um amigo que foi seu companheiro no seminário. E os dois, já se decorrido muito tempo da tentativa ao magistério, o amigo lhe pergunta se ele ainda se lembra de mensagens que escreveu solenemente naqueles dias. Então, ele diz que não se lembra. E assim, a companhia dos dois, com o tempo se esvai. Isso faz lembrar que em seus 15 anos, no seminário, acaba por criar um poema que diz exatamente o seguinte: deitado em sua cama, Bentinho tem a pensar em versos, e estes versos vêm em sua cabeça. Ó, flor do céu, flor cândida e pura, isso é tudo que Bentinho consegue pensar, e com certeza, como ele mesmo afirma, foi feita para sua bela e amada Capitu. Contudo, mais uma estrofe quer colocar. Passa o dia a pensar, então vem em sua cabeça a palavra perde-se a vida e ganha a batalha. Não era aquilo o certo que ele queria, mas como um poeta diz que aquilo poderia ser, há encontros, há várias maneiras de se pensar como um poema sempre é. Ao pensar, uma epifania vem em sua cabeça, e as palavras vêm, e pensa-lhe, o seu poema fica completo. Ó flor do céu, flor cândida e pura, ganha-se a vida, perde-se a batalha. Já em um outro dia, Bentinho, ao andar na rua, vê uma senhora cair e vê suas pernas, as meias e as fitas. E nisso fica a pensar todo o dia, pois não sabia ao certo explicar o que era aquilo que estava sentindo. Desejo, cobiça. Bentinho coloca em sua cabeça que viverá com aquilo para sempre, de agora em diante, pois agora já é um garoto de mais de 15 anos e dentro de seu corpo aflora desejos que antes não se tinha quando era mais novo. E com o tempo se passa e a família vai visitar Bentinho, sua mãe, que sente muito sua falta, José Dias, que planeja com ele e que já sabe de sua vontade, daquela vocação não ser sua por direito. Bentinho conversa com José Dias e diz que dali a 3 meses já estará a ir embora daquele seminário. Contudo, José Dias quer muito ir para a Europa e diz que ajudará ele o máximo que puder. Então, por fim, depois dessa conversa e de olhar para sua mãe, ele pergunta a José Dias: e Capitu, como está? Bom, meus amigos, aqui foi até onde eu li. No próximo vídeo contarei o resto da história. Vamos ver até onde essa história nos leva. Deixe nos comentários, converse comigo. Vamos ver o quanto nossas opiniões se divergem e o quanto se parecem. Muito obrigado, meus amigos, por terem me dado um pouco de seu tempo e um pouco de suas vidas. E até o nosso próximo encontro. Cuidem-se.